Olá, quarto ano, boa tarde a todas e todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos voltar para mais uma aulinha. Já estamos em outubro, hein? E esta aulinha nossa é referente ao capítulo 11 da nossa apostila, que chama-se Do Campo à Cidade e da Cidade ao Campo. Tá bom? Então, começando mais um capítulozinho da nossa apostila. Vamos lá, essa matéria é bem tranquila, bem facinho. Espero que vocês entendam tudo e qualquer coisa, estou à disposição de vocês, tá? Caso tenham alguma dúvida. Beleza? Mas para a gente falar um pouquinho disso aqui, nós vamos precisar lembrar umas últimas aulas aqui. Espera aí, não está passando. Agora foi. Olha só, nas últimas aulas, nós estudamos um pouquinho sobre as atividades econômicas, sobre os setores da economia. Né? Nós vimos que nós estudamos 3 setores: o setor primário, esse aqui, o setor secundário e o setor terciário. Olha só, o setor primário, pessoal, é onde acontece a agricultura, a pecuária, a mineração, né? O extrativismo, tá bom? Então ele acontece no setor primário. Geralmente o setor primário é aquele que vai retirar os recursos da natureza, né? Ele acontece geralmente, tá bom? Ele acontece no campo, na verdade, no meio rural, que geralmente cria-se os animais ou fazem as plantações ou o extrativismo no meio rural, geralmente. Nós temos o setor secundário, que é onde vai ocorrer as transformações dos recursos naturais, a transformação da matéria-prima que o setor primário retirou aqui, vai acontecer no setor secundário, né? Ela pode acontecer através do artesanato, ela pode ocorrer através da manufatura, e também pode ocorrer através da indústria. O que eu quero dizer com isso? Esses 3 itens aqui, ou o artesanato, ou a manufatura, ou a indústria, elas vão transformar os recursos retirados do setor primário. Então, o setor primário aqui, ele vai extrair os recursos, né? Os recursos, a matéria-prima, e vai encaminhar para o setor secundário. E o setor secundário vai transformar esses recursos, essa matéria-prima, em algum produto que nós vamos utilizar. Geralmente, o setor secundário, ele acontece ele acontece mais nas áreas urbanas, não é verdade? Nas cidades. Geralmente, ele ocorre nas cidades. As indústrias geralmente estão nas cidades, né? Na área urbana. Não é verdade? Bom, e aí depois que esse produto está pronto, esse produto é enviado para o setor... Deixa eu colocar minha foto aqui para o lado. Vou colocar aqui em cima. Depois desses produtos prontos, eles são enviados para o setor terciário. O setor terciário é aquele setor onde nós vamos ter a compra e venda dos produtos, né? Ou seja, é o setor do comércio e dos serviços. Né? Tive que parar a aula para poder espirrar. E olha só que interessante, pessoal. Então aqui vai acontecer o comércio e serviço, e geralmente o setor terciário, ele também costuma acontecer nas cidades, nas áreas urbanas. Ok? Então o setor primário, que ele é composto aí, eu não coloquei, né? O setor primário é composto da agricultura, da pecuária, criação de animais, né? E do extrativismo.
E ele geralmente acontece no campo, na área rural. Ele retira os produtos, né? Envia para o setor secundário, que geralmente ocorre nas cidades, na área urbana, e aí ela vai transformar esses recursos, a matéria-prima, através do artesanato, ou da manufatura, ou da indústria. E depois esses produtos prontos, eles são encaminhados para o comércio, para o serviço, né? Para a gente realizar a compra ou a venda desses produtos que passam a ser industrializados. Ok? Então essa aí são os setores da economia. Mas acontece, percebam que isso geralmente acontece nas cidades, e acontece no campo. Mas olha só, será que esses setores eles ficam isolados um do outro? Será que o campo precisa dos serviços que tem na cidade? Será que a cidade precisa das coisas que são produzidas no campo? E na verdade precisam. É por isso que existe uma relação de dependência entre o campo e a cidade. E é isso que nós vamos ver um pouquinho nessa aula. Olha só. Deixa eu passar aqui. Cadê? Não quer passar. Aí. Olha só, coloquei aqui uma imagem do espaço rural e outra imagem do espaço urbano. Mas percebam as setas que um depende do serviço do outro. Não é que o campo fique isolado lá e a cidade fique isolada aqui. Um depende do outro. Olha só, tanto os habitantes aqui da cidade quanto as pessoas que moram aqui no campo, elas dependem primeiro, olha que interessante, dos recursos de tudo aquilo que é produzido no setor primário, não é verdade? No setor primário geralmente não vai ser produzido ali coisas para nossa alimentação, carne, leite, milho, arroz, feijão, laranja. Isso é produzido no setor primário. Mas tantas pessoas que estão no setor primário, as pessoas que estão no campo, como as pessoas que estão na cidade, elas precisam comer, por exemplo. E esse alimento ele vem do setor primário. Ou seja, tanto as pessoas da cidade como as pessoas do campo, elas dependem dos recursos que são produzidos pelo setor primário. Tá bom? E olha só, e ao mesmo tempo que as pessoas que vivem aqui no campo, elas precisam do setor terciário, do comércio que geralmente acontece nas cidades. Porque essas pessoas no campo aqui, elas não têm que comprar equipamentos, elas têm que comprar ferramentas, e isso acontece no comércio. Então, olha que legal como que os setores da economia fazem com que o campo e a cidade eles sejam dependentes um do outro, tá bom? Sem contar que o campo, o espaço rural e as cidades, que são o espaço urbano, eles também se conectam ao outro, além dos serviços que são prestados pelos setores da economia, o setor primário, secundário e terciário, o campo e as cidades eles se conectam porque circulam por esses espaços as pessoas. Olha que pessoas lindas que eu estou desenhando aqui. Cabeçuda essa aqui. Então, tanto pelo campo, pelas cidades, né, circulam as pessoas, tá? Conecta então esses dois espaços através da circulação das pessoas. Por exemplo, olha só, pessoas que moram no campo aqui, muitas vezes elas estudam nas cidades, então elas se deslocam até as cidades para estudar. Muitas vezes as pessoas que moram na cidade aqui, estudaram aqui na cidade, por exemplo, fizeram uma universidade de engenharia ambiental, de agronomia, que são serviços relacionados ao campo. O que elas fazem? Elas circulam para o campo para poder trabalhar, para poder morar nesses espaços aqui, tá? Então, as pessoas estão em constante deslocamento entre o campo e a cidade, fazendo com que esses dois espaços se conectem, que dependam um do outro, principalmente pelos setores da economia. E olha que interessante, dessa forma a gente consegue perceber que o campo
e a cidade, olha só, um de um lado, um do outro que eu coloquei aqui, existe uma relação, eles têm uma relação chamada de interdependência. Cadê? Aqui, ó. Eles têm uma relação de interdependência. Saiu errado aqui. Eles têm uma relação de interdependência. O que quer dizer isso? Um espaço depende do outro para que as suas atividades econômicas e as suas práticas do dia a dia possam acontecer normalmente. Então aqui, ó, um espaço depende do outro. Depende do outro. Ok? Então, cria-se uma relação de interdependência de um espaço no outro. No livro de vocês, até mostra uma historinha muito legal na página 117, que ele mostra o seguinte. Tem lá o seu Luiz, que ele é um grande produtor de milho e ele abastece diversas fábricas localizadas na cidade próxima dele, ou seja, então ele vai produzir muito milho no campo e ele vai abastecer muitas fábricas que estão em cidades próximas. E aí o quadrinho continua. Marina cursa faculdade de agronomia na cidade. E ela está estudando novas técnicas para aumentar a produção de milho na fazenda do pai dela, que é o seu Luiz. E olha que interessante. Toda manhã, antes de pegar o ônibus para ir para a cidade, para estudar, essa Marina, ela toma café da manhã com o pai dela, né? E o café da manhã dela lá, ó, tem leite, ovos, frutas, tem cereal, né? Que é feito do milho. Muitas coisas, o cereal, né? Que é feito do milho, claro. E muitas dessas outras coisas vêm da fazenda da família dela. E a partir dos estudos dela na cidade, que ela está desenvolvendo para aumentar a produção da fazenda do pai dela, né, ele consegue colocar isso em prática e produzir cada vez mais milho em menos tempo, ou seja, ele aumenta a sua produtividade. Olha como que os serviços da cidade estão relacionados ao serviço do campo, como que uma coisa depende da outra, né? Isso que é muito legal. E isso reflete, muito interessante, na tecnologia que é empregada nos setores da economia, principalmente no campo. Bom, a tecnologia ela está presente aí cada dia mais nas nossas vidas, né? A gente faz tudo hoje que nós fazemos, olha, inclusive essa aula através dos recursos da tecnologia. E essa tecnologia, ela também vai influenciar, ela também está muito ligada na relação entre o campo e a cidade, não é verdade? Por quê? A maioria das tecnologias são produzidas na cidade e muitas delas são utilizadas no campo, principalmente para aumentar a produção de alimentos. Nós sabemos que a população está aumentando cada vez mais. E a população aumentando cada vez mais, ela precisa de mais recursos, ela precisa de mais alimentos. Não é verdade? Desse modo, o campo, os trabalhadores do meio rural, que são lá do setor primário, né, eles começam a buscar o quê? Novos conhecimentos, novas técnicas, novas tecnologias para aumentar a sua produtividade, ou seja, para aumentar a quantidade de alimentos, não é verdade? E aí os agricultores, os pecuaristas, né, eles vão utilizar diversas ferramentas que são criadas nas cidades, que são criadas nas indústrias, nas universidades, né, para poder o quê? Melhorar, para poder ajudar os trabalhadores que estão no campo. Olha só, por exemplo, essas duas imagens aí. Essas imagens são reais. No campo, para a produção de alimentos,
eles já utilizam aplicativos, eles utilizam tablet, smartphone, porque eles vão analisar através desses equipamentos os dados que são coletados das suas plantações, tá? Eles controlam por tablet máquinas, tratores, equipamentos. É verdade, olha que legal. Muitos bois, né, o gado, eles têm chip na pele deles. Então, para eles, e esses gados são às vezes criados soltos, ele quer achar onde é que está o gado, ele olha lá no tablet dele, porque tá tudo mapeado, ele sabe localizar através do GPS onde que está o gado dele. Olha que interessante. Ele consegue ter, através do tablet, informações sobre pragas, sobre doenças na plantação, né, nas plantações. Então, ele consegue uma série de recursos. Olha essa imagem de baixo, que legal. Eles utilizando um drone. E o drone é utilizado para várias coisas hoje no campo. Para conseguir imagem aérea, né, das plantações, da criação dos animais. Os drones são utilizados, hoje tem uns drones um pouquinho maiores, que são utilizados para julgar na plantação, por exemplo, para aplicar agrotóxico na plantação. Aí não precisa, as pessoas não precisam ter contato com aquele agrotóxico. Olha que legal, fica mais seguro. O drone é utilizado para contar quantos animais tem no pasto, quantos animais tem na sua fazenda. É muito legal. Nós temos, olha só, por exemplo, essa imagem aqui de cima. Olha que moderna essas máquinas aqui, né? Nós temos máquinas agrícolas super modernas no campo. Muitas dessas máquinas aqui, essa aqui é uma máquina de irrigação, tá? Vai molhar aqui. Muitas dessas máquinas nem são controladas por pessoas, não precisa dirigir, né? A pessoa controla ela pelo celular. Ele coloca lá os pontos e a máquina vai andando sozinha lá e fazendo as coisas, tá? E a máquina não cansa, né? Diferente do trabalhador. Então ela consegue ir em muito mais áreas, ela consegue, por exemplo, pulverizar muito mais água, agrotóxico. Tem máquina que faz até o plantio, tem máquina que faz até a colheita sozinha. Então ela consegue o quê? Trabalhar muito mais, elas conseguem alcançar regiões muito maiores e aumentar a produtividade. Eu tenho aqui mais um exemplo, olha, de sensores que são colocados nas plantações, por exemplo. Esse sensor vai verificar a quantidade de água que tem ali, o nível de umidade do solo. Olha só, e é muito legal se o adubo do solo tá legal, se tem bastante nutriente para a vegetação. E aí, esse sensor já avisa lá o fazendeiro, já avisa lá o agricultor, né, no celular dele. Ó, é preciso molhar a vegetação, molhar a plantação. E aí o próprio sensor às vezes comunica o agricultor e o sensor mesmo já liga o sistema e começa a molhar as plantas. Olha que legal. É a tecnologia que foi produzida nas universidades, que estão geralmente nas cidades. A tecnologia que foi geralmente produzida nas indústrias, né? Foi adquirida através do comércio, que veio da cidade para aumentar a produtividade no campo. E essa produtividade no campo vai auxiliar tanto a cidade na produção de alimento, por exemplo, como o próprio campo. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só me procurar. Tchauzinho e até semana que vem.